Olá, pessoal! Estou de volta e dessa vez com a videoaula que eu tinha prometido para vocês sobre árvores de decisão. Então, como vocês sabem, eu sempre faço essas aulas práticas para auxiliar vocês, ajudar vocês a fixarem os conceitos que são mais complexos em determinados assuntos, né, da disciplina. Então, como vocês sabem, vocês tiveram algumas dificuldades, né? É, em árvore de decisão, né? A gente lembra disso. E eu fiz uma aula prática para ajudar vocês a fixarem os conceitos, né, que são mais complexos da disciplina. Então, inicialmente, eu fiz um roteiro simples, né, para esta apresentação e inicialmente nós vamos ver um problema simples ao qual nós devemos induzir uma árvore de decisão a partir desse problema, ou gerar uma árvore de decisão. Um problema que vai ser bem simples, vocês vão ver. Após isso, nós vamos relembrar o algoritmo de indução de árvores de decisão, né? Que nós já vimos isso, mas só para relembrar. E, em seguida, nós veremos o ganho de informação. Aprenderemos como calcular o ganho de informação dos atributos de um conjunto de dados. Após isso, após ser encontrado o atributo que tem maior ganho de informação, nós geraremos uma árvore de decisão que representa o nosso problema. E no final temos algumas referências, né, que é a parte bem mais rápida. Então, pessoal, o problema é simples. Na lista de exercícios de vocês têm esse problema. E eu não sei se vocês fizeram, né, a lista de exercícios. Eu espero que vocês tenham feito essa lista de exercícios, que vale meio ponto extra na terceira unidade, né? Então, o exercício é bem simples, né? Ele pede, determine qual o melhor atributo para ser a raiz da árvore de decisão do problema apresentado abaixo. E ao encontrá-lo, construa a árvore. Então, o nosso probleminha aqui é um probleminha bem simples mesmo. É um problema de identificar a renda de uma pessoa. Esse é um conjunto de dados, né? Algumas informações foram retiradas e nesse conjunto de dados nós temos que ele identifica, na verdade, é um conjunto de dados rotulado, né, pela classe renda, e ele identifica se a renda de uma pessoa é alta ou baixa a partir da escolaridade e da idade da pessoa, certo? Então temos três atributos, dos quais o último atributo é o atributo alvo, que é a nossa classe, né, nesse caso, renda. Porém, pessoal, qual atributo escolher para iniciar a construção da nossa árvore? Né, pessoal? Nós sabemos, né? Só voltando, nós sabemos que para problemas simples, problemas simples, isto é, problemas em que cada atributo é binário, né? É fácil gerar uma árvore de decisão, né? A gente viu isso em sala de aula, a gente viu que é bem facinho de se fazer. Porém, a gente sabe que quando os atributos de um conjunto de dados eles apresentam muitos valores, né? Nós temos que calcular o ganho de informação dos atributos desse conjunto de dados e para determinar qual o melhor atributo para começar a árvore de decisão. Então, para relembrar o algoritmo de indução de árvore de decisão, né, que é um algoritmo bem básico mesmo, então o algoritmo base, né, para a indução de árvore de decisão é o seguinte, né, temos os seguintes passos que esse algoritmo executa. Inicialmente, nós temos que escolher um atributo, certo? Que para problemas mais simples a gente pode escolher qualquer um. Depois disso, nós temos que estender a árvore, adicionando um ramo para cada valor do atributo. Após isso, nós temos que passar os exemplos para as folhas, levando em consideração o valor do atributo escolhido. E, para cada folha, se todos os exemplos são da mesma classe, associar esta classe à folha, certo? E se não, repetir os passos 1 e 4 até que a gente consiga gerar a árvore, certo, pessoal? Então, pessoal, um dos problemas a gente viu que qual atributo escolher, né? Nós temos um conjunto de dados e nós precisamos escolher um atributo para iniciar a nossa árvore de decisão, né? Para gerar a nossa árvore de decisão. Nós sabemos que em problemas simples, como foi falado lá no comecinho dessa apresentação, qualquer atributo escolhido possibilita encontrar uma boa árvore de decisão.
Como, por exemplo, vocês lembram que nós vimos em sala de aula as funções lógicas, nós vimos as funções lógicas e geramos árvore de decisão para várias delas, né? Para funções booleanas também. A gente viu que é bem simples, porque nos conjuntos, né, falando entre aspas, né, quando você faz a tabela verdade de funções lógicas, de funções booleanas, nós temos um pequenininho conjunto de dados, que a gente chamou de conjunto de dados, né? E a partir dele nós conseguimos induzir uma árvore de decisão por meio do algoritmo, né? Mas por que a gente foi tão simples? Porque cada um dos atributos daqueles conjuntinhos de dados, né? Eles só apresentavam dois valores, ou era 0 ou era 1. Então era um atributo binário, né? Cada atributo apresenta somente dois valores. Então fica muito simples. Porém, em problemas onde os conjuntos de dados têm muitos atributos e esses atributos apresentam mais de dois valores, né? Cada atributo pode assumir mais de dois valores, determinados critérios para a seleção do melhor atributo devem ser considerados. Né? Vocês lembram, a gente viu isso em sala de aula, a gente está revendo agora. E quais são esses critérios que têm que ser considerados? Né? Então a gente lembra do ganho de informação. A gente resumiu muita coisa, porque a gente não vai falar tudo aquilo que a gente viu em sala de aula, mas a gente tem que calcular, né? Resumindo, nós temos que calcular o ganho de informação de cada um desses atributos, certo, pessoal? E para poder calcular o ganho de informação de cada um desses atributos, nós temos que calcular a entropia desses atributos, certo, pessoal? Então, a entropia, a expressão da entropia, vocês viram em sala de aula, que é assim, a entropia de um atributo x é igual à negação, né, do somatório de I variando de n, onde n no caso, a quantidade de classes do conjunto de dados, de PI, né, que é a probabilidade de determinado valor desse atributo acontecer, vezes o log da probabilidade desse determinado valor que o atributo pode assumir na base de 2, certo? Então, assim, x é o atributo, como a gente já sabe, n é a quantidade de classes do conjunto de dados, certo? Se o conjunto de dados tiver duas classes, então i vai variar de 1 até 2. Se ele tiver 3 classes, então i vai variar de 1 até 3. Então, no nosso exemplo, né, a classe renda ela só tem dois valores, né? Que é alta ou baixa. Então, n vai ser igual a 2. Agora, se renda tivesse alta, baixa e média, n seria igual a 3, porque renda poderia assumir 3 valores. Espero que vocês tenham entendido essa parte. PI é a probabilidade de cada uma delas, né, acontecer para um dado atributo. Certo, pessoal? A gente vai entender isso melhor mais na frente, na parte prática. E o ganho de informação de um atributo, né, que a gente chama aqui de GI, que é ganho de informação, de um atributo X, é dado pela diferença entre a entropia da classe desse conjunto de dados pela entropia desse atributo, certo? Então, só para repetir, o ganho de informação de um atributo é igual à diferença da entropia da classe pela entropia desse atributo. E x é o atributo, né? É óbvio. A entropia da classe é a entropia da classe do conjunto de dados, no caso é a entropia da renda, que vai ter que ser calculada primeiro, e a entropia do atributo, que é de x, né? Que é a entropia do atributo, que neste caso é a soma ponderada das entropias de suas partições. Lembram das partições que vimos em aula? Se não lembra, veremos aqui novamente. Certo, pessoal? Então, pessoal, para calcular o ganho de informação de cada atributo do conjunto de dados, nós temos que seguir o seguinte procedimento. Então, primeiro passo, calcular a entropia da classe do conjunto de dados. Isto é, nós temos que calcular a entropia da classe renda. Primeiro nós fazemos isso. É melhor fazer isso primeiro, ok? O segundo passo, calcular a entropia de cada atributo do conjunto de dados, certo? No nosso caso, calcula a entropia primeiro de escolaridade, calcula a entropia de
idade, certo? E, finalmente, o terceiro passo, que é calcular o ganho de informação de cada atributo, tanto de escolaridade quanto o de idade, ok? Então, vamos lá. Nós temos o nosso conjunto de dados, né? Com dois atributos, três atributos, né? No caso, o terceiro, que é o atributo alvo, que é renda, que é a classe, e o atributo escolaridade e idade. Então, nós sabemos que escolaridade é um atributo nominal ou categórico, não é isso? Pode chamar ou nominal ou categórico, que tá beleza. Idade, e esse atributo escolaridade, né? Só voltando um pouquinho, ele pode assumir três valores, que é graduação, mestrado e doutorado. O outro atributo, que é idade, né? Ele é um atributo numérico ou contínuo. Você pode chamar numérico ou contínuo, ok, pessoal? Que ele só pode, né? Eu já facilitei a vida de vocês aqui, né? Certo? Ó, eu já dividi, né? Eu já resolvi, porque em sala de aula a gente viu que para calcular o ganho de informação de um atributo contínuo ou numérico, nós temos que ordenar todos os valores, né? Isso, e depois criar uma partição. Aqui a partição já está criada para facilitar a vida da gente, certo? Mas se não tivesse, a gente tem que ordenar todos os valores e criar uma partiçãozinha. Nesse caso, tem a partição. Ok, a gente dividiu, né? Uma vai ser para maior que 30 e outra menor ou igual a 30, certo? E nós temos a nossa classe, renda, que ela também é um atributo, nosso atributo alvo. Mas a gente não precisa, ok? Que é um atributo binário, só pode assumir dois valores, alta ou baixa. Certo, pessoal? Então, pessoal, nós vamos começar a calcular o ganho de informação, certo? Então, vamos seguir o primeiro passo, que nós temos que calcular a entropia da classe, é o primeiro passo. Então, quem é a classe? A classe é renda, ela está aqui, ó. Estão vendo? Renda. E a gente coloca aqui na formulazinha da entropia, né? Vamos calcular a entropia da classe, certo? E a entropia de renda, a gente vai substituir. N ficou 2, por quê? Porque a classe ela assume dois valores, que é baixa ou alta. Então, N ficou igual a 2, substituiu tudinho aqui, certo? E a gente agora vai calcular as probabilidades, né? P1 e P2, porque como nós temos duas classes, vai ser a probabilidade da renda ser alta, né? A probabilidade de alta e a probabilidade da renda ser baixa. Então, a probabilidade da renda ser alta vai ser 4 sobre 8. Por que 4 sobre 8? Porque aqui, no atributo renda, nós temos quanto a gente tem alta, renda alta? Quantos exemplos tem renda alta? 1 exemplo, 2 exemplos, 3 exemplos e 4 exemplos. Então, 4 sobre os 8 exemplos que a gente tem. Nós temos 8 exemplos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente tem 4, né? Exemplos que têm renda alta. Então, a probabilidade ficou 4 sobre 8. Que, simplificando, ficou 1 meio, certo? E vamos agora calcular a probabilidade da renda ser baixa. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4. Então, 4 exemplos têm renda baixa sobre 8, que são a quantidade de exemplos que a gente tem, certo? Então, é meio também, se repetiu. Como a gente já descobriu, né? A probabilidade, né, tanto da renda ser alta quanto da renda ser baixa, agora nós podemos calcular a entropia da classe renda, certo? Então, a gente abre o somatório. Quando a gente abre esse somatório aqui, ele fica dessa maneira, né? No caso, menos P1 vezes o log de P1 na base 2, menos P2 vezes o log de P2 na base 2, certo? Ficou desse jeito quando a gente abre o somatório. Ele ficou assim, ok? Não tem briga, ok? E a gente substitui as probabilidades, né? P1 não foi 1 meio, então a gente substitui aqui. Vai ficar menos P1, que é 1 meio, vezes o log de 1 meio, que é o P1zinho aqui na base 2, que eu esqueci até de diminuir o 2 aqui, mas ok, dá para vocês entenderem, menos P2, no caso, que é 1 meio, vezes o log de P2, que é 1 meio, na base 2. Calculando tudo isso na calculadora, nós encontramos que a entropia da classe desse conjunto de dados é de 1 bit. E lembrem, pessoal, que a unidade de medida da entropia é o bit. Lembram?
A gente viu isso em sala. Então, pessoal, após termos calculado a entropia da classe do nosso conjunto de dados, né, da classe renda, nós passamos para o segundo passo. E no segundo passo, o que ele diz? Que nós temos que calcular a entropia de cada atributo do nosso conjunto de dados, certo? Então, nós temos dois atributos, que é escolaridade e idade. E nós vamos começar a calcular a entropia do atributo escolaridade, né? Então, nós substituímos escolaridade aqui na expressãozinha da entropia, na formulazinha da entropia, né? O nzinho continua 2. Continua 2 por quê? Porque é n, não se esqueçam, é a quantidade de classes que o nosso atributo-alvo tem. No caso, que renda tem. Então, renda tem quantas classes? Tem duas, que é alta e baixa. Então, vai ser 2 para sempre esse nzinho aqui, ok? Então, vamos lá calcular a probabilidade, as probabilidades. Pessoal, a gente sabe que escolaridade, no caso, a escolaridade é um atributo nominal. A gente lembra disso, certo? Um atributo nominal que pode assumir 3 valores, né? Que é graduação, mestrado e doutorado, certo? Não sei se vocês lembram, mas eu espero que vocês lembrem disso, né? Que em aula nós vimos que para calcular a entropia de um atributo nominal, nós temos que criar um subconjunto de dados, né, para esse atributo, certo? Vocês lembram disso? É um subconjuntozinho de dados mesmo para esse atributo, porque ele pode assumir 3 valores nesse caso, não é isso? Se fosse binário, ficaria mais fácil, certo? Mas como não é binário, são mais de 2 valores que a escolaridade pode assumir, então nós temos que criar uma partiçãozinha, né, um subconjunto de dados desse atributo. A gente criou ele aqui. Para criar esse subconjunto de dados, o que a gente faz? Nós, na primeira coluna da tabelinha, né, desse subconjunto de dados, nós vamos colocar a classe, né, que a gente tem, né, alta e baixa. Sempre faz isso. Qual é a classe do conjunto de dados? É renda. Quantas elas podem assumir? Alta e baixa. Né? Isso a gente coloca aqui primeiro alta e baixa, né? Na primeira coluna. E nas demais colunas desse subconjunto de dados, nós colocamos os valores que o atributo escolaridade pode assumir. No caso, graduação, mestrado e doutorado. Eu coloquei a letra minúscula, a primeira letra de cada um desses valores, desses nomes, né? Desses valores nominais. Só para não ficar tão grandão, senão não ia dar espaço. Então, G é graduação, M é mestrado e D é doutorado. E o que é que a gente faz? A gente vai ter que verificar, por exemplo, quantas pessoas que têm graduação e têm renda alta. A gente vai ter que determinar todos esses valores aqui. Então, a gente percebe que no conjunto de dados, uma pessoa que tem graduação, não existe nenhuma pessoa, no caso 0, nenhuma pessoa que tenha graduação e que a renda seja alta, né? A gente viu aqui, olhando, aí a gente vem aqui. G. Quantas de graduação, quantas pessoas que têm graduação têm renda alta? A gente olha aqui. Tem 2 pessoas que fazem graduação, essa e essa. Elas têm renda alta? Não, elas têm renda baixa. Então, 0 pessoas que têm graduação têm renda alta, né? Porque não tem nenhum. E quantas pessoas que fazem de graduação que têm renda baixa? Tem 2 pessoas, né? A gente vê aqui na tabelinha, graduação, e a renda dessas pessoas é baixa. Então, 2 pessoas, certo? Então, a gente parte agora para as pessoas que fazem mestrado. E olha, quantas pessoas que fazem mestrado têm renda alta? Então, olha aqui. Essa primeira tem renda alta, essa segunda tem baixa. Essa segunda tem alta e essa terceira tem alta e essa quarta tem baixa. Então, 2 pessoas que têm mestrado têm renda alta. E, por outro lado, né, 2 pessoas que têm mestrado têm renda baixa. A gente viu aqui, ó, das 4 que têm mestrado, 2 têm renda alta e 2 têm renda baixa. A gente vai preenchendo a tabelinha, certo? E a gente faz isso para as pessoas que têm doutorado também. Então, quantas pessoas têm doutorado e têm renda alta? A gente vai na tabelinha aqui e olha.
uma tem doutorado, duas têm doutorado, ok? E a renda delas é alta, alta. Então, duas pessoas que têm doutorado têm renda alta. Por outro lado, nenhuma pessoa que tem doutorado tem renda baixa, certo? Então, a gente faz isso, né? Pega esse atributo e transforma ele num subconjunto de dados, certo? E vai fazendo e preenche aqui com esses valorezinhos. E o que que a gente tem que fazer? Para calcular a entropia de um conjunto de dados nominal, nós temos que calcular a entropia inicialmente, né? As entropias individuais. Isto é, nós temos que calcular a entropia de cada atributo do subconjunto de dados da escolaridade, certo? Então, vamos calcular a entropia para a escolaridade ser graduação, a entropia para a escolaridade ser mestrado e a entropia para a escolaridade ser doutorado. Então, vamos lá, né? Então, vamos calcular a entropia desse subatributo aqui, G, que é o de graduação, o subatributo graduação. Então, o que a gente faz? Então, a probabilidade da renda ser alta, tal que a escolaridade seja graduação. Então, a gente vem para cá. A renda é alta, tal que a escolaridade da pessoa seja graduação. Então, a gente tem que 0 pessoas têm renda alta sobre um total de 2, né? Porque a gente, se for somar aqui, a gente vai ter 0 com 2, dá 2. Então, 0 sobre 2, certo? Então, 0 pessoas sobre 2, que vai dar 0. E a probabilidade da renda da pessoa ser baixa, tal que a escolaridade dela seja, dado que a escolaridade dela seja graduação. Então, aqui, a renda de uma pessoa ser baixa, dado que a escolaridade dela seja graduação, é de 2 sobre 2, né? Isso porque, assim, duas pessoas que fazem graduação têm renda baixa sobre um total de pessoas que fazem graduação, que é 2. Então, vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1, certo? Então, calculamos as probabilidadezinhas. E agora, nós vamos calcular a entropia para o atributo escolaridade quando para as pessoas que têm graduação, né? A entropia, dada que a escolaridade seja a graduação. Então, a gente abre a expressãozinha aqui da entropia, né? Vai ficar desse jeito, certo? E a gente substitui os valores. Menos P1, que no caso é 0, vezes o log de 0 na base 2, né? Esqueci de diminuir o 2 aqui mais uma vez. Menos 1, no caso, menos P2, né? Que no caso é 1, vezes o log de P2, que é 1, na base 2. Esqueci de diminuir aqui também. Ok? Mas ok, não, mas já para entender. Então, a gente sabe, se a gente lembrar das aulas, que o log que quando a gente tem esse caso, né, das propriedades da entropia, quando a gente tem 0 vezes o log de 0 na base 2, na propriedade da entropia, a gente assume que isso tudo vai dar 0. Não sei se vocês lembram, certo? E o log, 1 vezes o log, se aqui deu 0, e aqui também vai dar 0, porque 1 vezes o log de 1 na base 2, o log de 1 na base 2 dá 0, e 0 vezes 1 dá 0. Então, vai ficar 0 menos 0, que dá 0. Então, a entropia para a escolaridade sendo graduação vai ser 0 bits, certo? Então, a gente calculou já a primeira entropia, que é a entropia desse subatributo aqui. Agora, nós temos que calcular a entropia desse subatributo e desse outro aqui também, no de mestrado e doutorado. Vamos lá, certo? Então, o que a gente vai fazer? Certo? Agora, estamos aqui no mestrado. Então, a probabilidade da renda ser alta, dado que a escolaridade seja mestrado, nesse caso. Então, vai ser quanto? 2 sobre 4. Por que 2 sobre 4? Porque nós temos duas pessoas que têm renda alta, né, que fazem mestrado, têm renda alta, sobre um total de 4 pessoas que têm mestrado. Vai ficar 2 sobre 4, que simplificando vai dar 1 meio. E agora calculamos a probabilidade da renda ser baixa, dado que a escolaridade seja mestrado. Então, aqui, nós temos que a renda seja baixa, né, dado que a escolaridade da pessoa seja mestrado. Então, nós temos duas. E a probabilidade vai ser 2 sobre 4, né? Porque duas pessoas fazem mestrado e têm renda baixa, sobre um total de 4 pessoas que fazem mestrado. Vai ficar 2 sobre 4. Simplificando, vai ficar 1 meio. Então, agora, nós vimos aqui, a gente vem aqui e calcula a entropia, dado que a escolaridade seja igual a mestrado. Então, abre a expressãozinha aqui da entropia mais uma vez, vai ficar desse jeitinho, e substitui os valores. Quem é P1?
P1 é 1 meio, vai ficar menos 1 meio vezes o log de 1 meio na base 2. Esqueci de diminuir o 2 aqui, mas ok. Menos P2, né, que é 1 meio vezes o log de 1 meio na base 2. Esqueci de diminuir aqui, mas ok. Então, pessoal, calculando, né, o log de 1 meio na base 2 vai ser menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 meio vai dar 1 meio. E aqui vai ficar 1 meio também, né? No caso, que vai dar 1 meio mais 1 meio, que vai dar 1 bit. Então, façam isso na calculadora que vocês vão ver que vai dar 1 bit, ok? Pronto, já calculamos a entropia, dado que a escolaridade é igual a mestrado. Então, agora, né, para finalizar esses cálculos de entropias, nós vamos calcular a entropia para o subatributo doutorado aqui desse subconjunto de dados. Então, a probabilidade da renda ser alta, dado que a escolaridade seja doutorado, então a gente tem que 2 pessoas que têm doutorado têm renda alta, né? Sobre um total de 2 pessoas que têm doutorado, porque no conjunto de dados só temos 2 pessoas que fazem doutorado, então vai ficar 2 dividido por 2, que vai dar 1. E agora calculamos a probabilidade da renda ser baixa, dado que a escolaridade da pessoa é doutorado. Não é isso, pessoal? E que a gente vê que nenhuma pessoa dentro do conjunto de dados faz doutorado, né? Que é 0. Mas nós temos 2 pessoas que fazem doutorado, então vai ficar 0 sobre 2, certo? Então, que vai dar 0. Então, calculamos a entropia, né? Dado que a escolaridade seja doutorado, abrimos a expressãozinha da entropia e vamos substituindo os valorzinhos. Então, P1 é 1, não é isso? Então, vai ficar menos 1 vezes o log de 1 na base 2. Esqueci de diminuir o 2 aqui. Menos P2, que é 0, vezes o log de 0 na base 2. Esqueci de diminuir o 2 aqui também, não é isso? Então, a gente lembra aqui das propriedades da entropia. Uma delas diz que se a gente chega num valorzinho semelhante a isso, né? Ou seja, se a gente chegar em 0 vezes o log de 0 na base 2, a gente tem que assumir que isso aqui é 0, certo? E a gente sabe que aqui a gente já tem 0, né? Vamos só calcular isso aqui. O log de 1 na base 2, a gente sabe que vai ser 0. É isso? Então, 0 vezes menos 1 vai dar 0. Então, a entropia, dado que a escolaridade seja doutorado, vai ser 0 bit. Não é isso, pessoal? Então, agora que nós calculamos as entropias individuais, né, de cada um dos subatributos desse subconjunto de dados, né, que é do atributo escolaridade, nós temos que calcular a entropia final, a entropia total do atributo escolaridade. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso de acordo com essa expressãozinha aqui, certo? Então, a gente coloquei aqui em ordem para vocês as entropias individuais, né, de cada subatributo, né, para a gente não esquecer. E vamos calcular a entropia total, né, do atributo escolaridade, certo? Então, o que a gente faz para calcular? A gente viu aqui até no conceitozinho dessa apresentação que a entropia de um atributo, né, a entropia total vai ser dada pela soma ponderada das entropias individuais, não é isso? Então, o que a gente tem? Vai ser chegamos nessa expressãozinha aqui, né? Que é a probabilidade da graduação, né? Dentro do conjunto de dados, né? Isso, de pessoas que fazem graduação dentro do conjunto de dados todinho grandão aqui, vezes a entropia individual do sub... Como é que se diz? Do subatributo... como é que se diz? Ai, meu Deus, graduação. Vamos lá. Então, qual a probabilidade... Vamos continuando. Mais a probabilidade da pessoa fazer mestrado, né? Vezes a entropia individual do mestrado, mais a probabilidade da pessoa fazer doutorado, vezes a entropia individual do doutorado. Então, vamos lá. Dentro do conjuntão de dados aqui, qual a probabilidade de uma pessoa fazer graduação? Vai ser 2 sobre 8, né? Por que vai ser 2 sobre 8? Porque nós temos 2 pessoas aqui que fazem graduação sobre um total de 8. Certo? Multiplicamos por quem? Pela entropia individual da graduação, que foi quanto? 0 bits. Substituímos pelo 0 bits aqui. Somamos com a probabilidade de uma pessoa ter mestrado dentro do conjunto de dados todo aqui, né? No caso, tem 4 pessoas que fazem mestrado, então vai ficar 4 sobre o total de 8. Não é isso, pessoal? Mais
a probabilidade de uma pessoa fazer doutorado, que só são 2, né? Sobre 8, né? É o total de todos, vezes a entropia. E multiplicamos por 0, né? Que é a entropia do doutorado, a entropia individual, né? Do subatributo, né? Doutorado, né? Que a gente chamou. Mas voltando, que eu esqueci de falar sobre umzinho aqui, se eu não me engano. Então aqui a gente vai e a gente multiplicou também pela entropia do mestrado aqui. Lembra, pessoal? Então, voltando bem um pouquinho rápido, a gente veio, calculou a probabilidade da graduação, no caso, são 2 sobre 8. 2 sobre 8 por quê? Porque no conjunto de dados nós temos duas pessoas que fazem graduação sobre um total de 8. Então, ficou 2 sobre 8. Multiplicamos pela entropia individual da graduação, que foi 0. Somamos com a probabilidade de uma pessoa, do mestrado, né? De uma pessoa fazer mestrado, que é de 4 sobre 8, porque nós temos 4 pessoas que fazem mestrado, dividido por uma quantidade de 8, certo? De 8 pessoas do conjunto de dados. Multiplicamos pela entropia do mestrado, né? Individual, que deu 1 bit, né? Que a gente calculou daqui. E somamos com a probabilidade de uma pessoa ter doutorado nesse conjunto de dados, né, que é 2 sobre 8. Por quê? Porque tem 2 pessoas que fazem doutorado sobre um total de 8 pessoas, certo? Multiplicamos pela entropia do doutorado. Pronto, tá bom assim? Repetir, ok? Eu que me baguncei, mas tá todo repetido bonitinho, certo? E vamos lá resolver. A gente sabe que 2 sobre 8 deu para simplificar, ficou 1/4, né? 4 sobre 8 deu para simplificar, ficou 1/2. 2 sobre 8 ficou 1/4. Então, a gente nem precisava simplificar. Eu só gostei de fazer assim, porque eu gosto de fazer o passo a passo matemático. Eu amo fazer isso. Mas, só fiz isso para simplificar. Mas por quê? Porque tem 0 multiplicando. Então, multiplicando por 0, isso aqui se anula, e fica 1/2 vezes 1, que vai dar 1/2, que dividindo 1 por 2 vai dar 0,5 bit. Então, nós finalmente encontramos a entropia do atributo escolaridade, certo? Mas a gente sabe que falta calcular a entropia do atributo idade. E a gente vai lá agora fazer isso. Então, pessoal, agora nós passamos para o atributo idade, não é isso? E vamos calcular a entropia do atributo idade, ok? Tudo isso seguindo o segundo passo, né? O segundo passo diz que temos que calcular a entropia de cada atributo. Então, vamos lá. Calculamos a entropia da idade, né? Substituímos na formulazinha aqui. O n continua sendo 2, sempre vai ser 2. Por quê? Porque nesse conjunto de dados, o nosso atributo alvo, que é renda, ele só tem 2 classes, né? Alta e baixa. Aqui, no caso, são 2 classes. E o n é igual a 2. Sempre vai ser assim. E o que a gente vai fazer agora? Vamos ter que criar, para poder, vamos ter que calcular as probabilidades. Mas para calcular as probabilidades, nós temos que vir aqui no atributo idade, certo? E criar também um subconjunto de dados para o atributo idade. E foi isso que a gente fez. E como é que a gente cria esse subatributo? Esse subconjunto, certo? Esse subconjunto de dados. Então, só fazer uma tabelinha. A primeira coluna dessa tabelinha vai ser da classe, né? No caso, renda. Você bota aqui elas direitinho, alta, baixa. E as demais colunas dessa tabelinha, uma vai ser para, no caso da idade maior que 30, e o outro vai ser, no caso da idade, ser menor ou igual a 30, ok? A gente faz a tabelinha. E depois a gente substitui e encontra os valorizinhos aqui de dentro, né? Então, como é que a gente encontra? A gente vai aqui no atributo idade e conta quantas pessoas são maiores do que 30 anos de idade e elas têm renda alta. Então, a gente vem e olha todas as que têm idade maior do que 30. Então, tem essa, tem renda alta? Tem. Então, soma 1, né? Essa que tem maior do que 30, idade maior do que 30, tem renda alta? Tem. Então, já tem 2. Essa que tem idade maior do que 30, ela tem renda alta? Não. Tem baixa, então não conta. E essa tem idade maior do que 30, ela tem renda alta? Tem sim, então conta. Então, temos 3 pessoas que são maiores de idade e têm renda alta, e temos uma pessoa que é maior do que 30 anos de idade e tem renda baixa. Então, já preenchemos essa coluna. Vamos preencher a última colunazinha, né? Que é
a pessoa que tem uma idade menor ou igual a 30. Então, olhando aqui de cima para baixo, né? Menor ou igual a 30, a gente tem uma pessoa que tem uma renda alta. A outra menor ou igual a 30, ela tem renda baixa. A outra que é menor ou igual a 30, ela tem renda baixa. E a outra tem, que é a idade menor ou igual a 30, ela tem renda baixa. Então, temos 3 pessoas. Temos uma pessoa que tem renda alta e temos 3 pessoas menores de 30 anos que têm renda baixa. Então, a gente vem e preenche aqui. Após ter feito isso, né, encontrado o subconjunto de dados para esse atributo idade, nós podemos sim calcular a probabilidade de uma pessoa ter renda alta e ela ter idade maior do que 30 anos e a probabilidade e calcular a entropia, né, disso e depois calcular as probabilidades de uma pessoa ter idade menor ou igual a 30 anos e calcular a entropia também desse subatributo. Então, vamos calcular as entropias desses subatributos. Vamos começar com o subatributo maior do que 30. O que nós fazemos? Nós fazemos o cálculo da probabilidade. Então, a probabilidade de uma pessoa ter renda alta, dado que a idade é maior do que 30, vai ser de quanto? De 3/4. Mas por que 3/4? Porque aqui nesse subatributo aqui, nessa coluninha, nós temos 3 pessoas que têm renda alta sobre um total de 4, né? Então, a gente tem 4 pessoas, 3 mais 1, 4. E nós só temos 3 que têm renda alta. Então, vai ficar 3 sobre um total de 4. Então, vai ficar 3/4. E a probabilidade de uma pessoa ter renda baixa, dado que a idade seja maior do que 30. Então, uma pessoa que tem renda baixa, dado que a idade é maior do que 30, vai ser de 1/4. Por que de 1/4? Porque uma pessoa tem renda baixa de um total de 4 pessoas que têm idade maior que 30. Ok? Então, ficou 1/4. O que a gente faz? Calcula a entropia das pessoas que têm idade maior do que 30 anos. Certo? Então, dado que a pessoa tem idade maior do que 30. Então, vamos lá. A gente abre a expressãozinha da entropia. Está aqui, ó, bem facinho, toda abertinha, certo? E vai substituindo os valores. Menos a probabilidade de P1, que no caso 3/4, a gente vem substituir aqui. E multiplica pelo log da probabilidade 1, né, nesse caso, na base 2. Probabilidade de 1 é 3/4. A gente esqueceu de diminuir 2 aqui, mas ok, é um log na base 2. Menos a probabilidade é 2, né? Que no caso ficou 1/4, vezes o log da probabilidade 2, que é 1/4 na base 2. Esquecendo de diminuir aqui também. Então, o que a gente faz, pessoal? Utilizando uma calculadora, né? Eu encontrei que o log de 3/4 na base 2 é menos 0,415, né? Isso deixando 3 casas decimais. E o log de 1/4 dá até para fazer sem calculadora, né? Que vai dar menos 2, certo? Então, substituindo aqui os valores, multiplicando menos 6/4 por menos 0,415, a gente encontrou 0,311. E aqui, ó, como menos por menos dá mais, ficou mais aqui, né? Ó, menos por menos, mais. E 1/4 de 2 vai ser meio, não é isso? 2 dividido para 4 vai dar 1 meio, que é 0,5. Somando 0,311 mais 0,5, nós temos 0,811 bits. Então, nós calculamos a entropia das pessoas que têm idade maior ou igual a 30, certo? E agora nós temos que calcular a entropia das pessoas que têm idade menor ou igual a 30. Vamos lá, certo? Então, o que a gente fez, né? A gente veio para cá, né? A gente tem que calcular a probabilidade da renda da pessoa ser alta, dado que a idade é menor ou igual a 30. Então, a gente vem aqui. Nós temos uma pessoa que tem renda alta e a idade é menor ou igual a 30. E nós temos uma pessoa sobre um total de 4, né? Vai ficar 1/4. E agora, vamos calcular a probabilidade da renda da pessoa ser baixa, dado que a sua idade seja menor ou igual a 30. Então, aqui, nós temos 3 pessoas que têm renda baixa, que são menores, têm a idade menor ou igual a 30 anos, de um total de 4. Então, vai ficar 3 sobre 4. E agora, como já temos as probabilidadezinhas, nós vamos calcular a entropia das pessoas que têm a idade menor ou igual a 30. Abrimos a expressãozinha da entropia,
tá aquela abertinha, e vamos substituir. Então, vai ficar menos probabilidade de 1, né, P1, que é 1/4, vai ficar menos 1/4, vezes o log de 1/4 na base 2, ó, aqui eu não esqueci de diminuir, eu diminuí. Menos a probabilidade de 2, que é 3/4, vezes o log de 3, da probabilidade de 2, que é 3/4, na base 2. Ok? Aqui também não. Então, calculando o log de 1/4 na base 2 é fácil, né? Porque dá 1/2, desculpa, vai dar menos 2, certo? E calculamos o log de 3/4 na base 2, que a gente já sabe que é menos 0,415, que a gente tinha calculado, certo? Na calculadora a gente descobre. Então, multiplicamos menos 1/4 vezes menos 2. A gente sabe que deu 5 décimos, né? Que é 1/2, 5 décimos. E menos por menos aqui deu mais, né? Menos por menos, mais. E multiplicamos 3/4 por menos 0,415, que deu 0,311. Somando dá a mesma coisa do outro, 0,811 bits. Então, pessoal, calculamos a entropia das pessoas que têm idade menor ou igual a 30. Mas nós precisamos encontrar a entropia total do atributo idade. E nós temos que fazer a mesma coisa. Temos as entropias individuais aqui de cada um desses subatributos, né? E o que a gente vai fazer? Vai fazer o cálculozinho, né, da entropia total da idade, que a gente a gente sabe que é a soma ponderada das entropias individuais. Então, a probabilidade no conjuntão de dados aqui todinho, qual a probabilidade de uma pessoa ser maior que 30 anos de idade? A gente sabe que é 4/8. Por quê? Porque nós temos 4 pessoas que são maiores de 30 anos, certo? Sobre um total de 8 pessoas, de 8 exemplos, 4/8. Multiplicamos pela entropia das pessoas que têm idade maior do que 30, que é 0,811 bits, e somamos com a probabilidade das pessoas terem idade menor ou igual a 30, né, que a gente contando aqui temos 1, 2, 3, 4, sobre um total de 8, vezes a entropia das pessoas que têm idade menor ou igual a 30, que é 0,811, certo? Então, dá para simplificar. Eu gosto de fazer todo o passo a passo matemático, né? Vocês poderiam ter feito direto. E vai ficar 4/8 simplificando dá 1/2. 4/8 simplificando dá 1/2 aqui. E a gente vê, somando metade com a outra metade, vai somando, resolvendo tudo isso, né? Vai dar a metade de 0,811 mais a metade de 0,811, que vai dar 0,811. Fazendo o cálculozinho, vocês vão encontrar que vai dar 0,811 bits. Então, nós encontramos que a entropia para o atributo idade é de 0,811 bits. Continuando, a gente agora pode partir para o terceiro passo, né? A gente já calculou a entropia de cada atributo do conjunto de dados, agora nós podemos passar para o terceiro passo. E qual é o terceiro passo? O terceiro passo para calcular o ganho de informação é realmente você calcular o ganho de informação. Eu botei A ganho, né? Mas ok, não tem problema, de cada atributo. Então, a gente tem aqui em cima a expressãozinha do ganho de informação, que ela diz GI, que é o ganho de informação de um atributo X, é igual à entropia da classe desse conjunto de dados, menos a entropia desse atributo. Então, vamos calcular inicialmente o ganho de informação para o atributo escolaridade. Então, vamos lá, substituindo na expressãozinha, né, na formulazinha. Então, o ganho de informação da escolaridade vai ser igual a entropia da renda, né, da classe do conjunto de dados, que é a renda, né, que a gente calculou no começo, que foi de 1 bit, menos a entropia total da escolaridade, que foi de 5 décimos de bit, não é isso? Então, subtraindo 1 bit menos 5 décimos de bit, vai ser igual a 5 décimos de bits, não é isso? Então, pessoal, nós já calculamos o ganho de informação para o atributo escolaridade, que foi de 0,5 bits. Não é isso? Agora, nós vamos calcular o ganho de informação para o atributo idade, né? Que é a mesma formulazinha. Então, o ganho de informação para o atributo idade vai ser igual a entropia da classe, né? Que é renda, que a gente calculou no começo, que é 1 bit, menos a entropia do atributo idade, que é a entropia total do atributo idade, que a gente calculou e deu 0,811 bits.
Subtraindo, né, 1 bit menos 0.811 bits, deu 0.189 bits. Então, acabamos de calcular o ganho de informação de cada um dos atributos do nosso conjunto de dados. Então, pessoal, como nós acabamos de calcular o ganho de informação dos atributos do nosso conjunto de dados, né? Isto é, do atributo escolaridade e do atributo idade, nós podemos determinar qual atributo será utilizado para gerar a nossa árvore de decisão. Então, qual atributo escolher, né? Dentre esses dois, dentre escolaridade e idade, qual eu vou escolher? Então, como o ganho de informação do atributo escolaridade foi maior do que o ganho de informação do atributo idade, o atributo que nós vamos escolher para gerar nossa árvore de decisão será o atributo escolaridade. Por quê? Porque ele tem um ganho de informação maior do que o atributo idade, certo? Então, assim, o nó raiz de uma árvore de decisão, ele tem que ser o atributo do conjunto de dados que tem maior ganho de informação. Nesse caso, é o atributo escolaridade, certo? Então, a escolaridade será o nó raiz de divisão da árvore de decisão, que representa o problema do conjunto de dados. Não é isso, pessoal? Então, agora, nós vamos induzir a nossa árvore de decisão, certo? Então, para a gente poder gerar a nossa árvore de decisão, é bom que a gente tenha o nosso conjunto, né, de dados por perto, certo? Nosso conjunto de dados. Porque ele vai nos ajudar a gerar. Então, a gente determinou escolaridade vai ser o nó raiz da nossa árvore de decisão, certo? E nós vamos agora aplicar o algoritmo de indução de árvores de decisão que a gente viu no comecinho dessa apresentação, né? E também nós vimos também durante as aulas, certo? Enquanto estávamos praticando. Então, escolaridade será o nosso nó raiz de divisão da nossa árvore de decisão. E o segundo passo, né, a gente já escolheu o atributo, né, que é a escolaridade, e o segundo passo é a gente, por exemplo, verificar quais são os valores que escolaridade assume, né, que é no caso graduação, mestrado, doutorado, e abrir um ramo para cada um deles, certo? Um para graduação, um para mestrado e outro para doutorado. E a gente vai começar agora a olhar a tabelinha e determinar se se uma pessoa que tem escolaridade graduação vai ter classe alta, né? No caso, vai ser uma renda alta ou vai ser de uma renda baixa. Então, a gente olha no conjunto de dados. Todas as pessoas têm graduação. Então, quem é que tem graduação? Essa pessoa e essa pessoa, né? Então, qual é a renda delas? É baixa. Então, só temos duas pessoas nesse conjunto de dados que têm uma renda baixa. Então, a gente vai atribuir um nó folha, né? Que é o nó folha baixa, né? Da renda baixa, para uma pessoa que tem escolaridade de graduação, certo? E uma pessoa que vai ter escolaridade do tipo mestrado. A gente vem, olha, tem 4 pessoas que têm escolaridade de mestrado. Essa e essa. E a gente viu que 2 delas, né, essa e essa, têm renda alta e as demais têm renda baixa. Então, como elas não têm uma classe definida, né, por exemplo, não é todas as pessoas que... essas classes elas estão divergindo, né? Então, todas as pessoas que têm classe meio que divergente, então o que a gente faz? A gente parte para o outro atributo do nosso conjunto de dados, que é a idade. Por que a gente partiu para o conjunto de atributos de dados e não atribui aqui alta, baixa? Porque na árvore de decisão nós temos que chegar nas nossas folhas, que são as nossas classes, né? Que pode ser baixa ou alta. Então, nesse caso, uma pessoa que tem escolaridade, a gente teve que partir para o atributo idade para decidir qual vai ser a classe dessas pessoas, certo? Então, partimos para o atributo idade. No atributo idade, o que a gente faz? Passa aquele passo, né, da árvore que diz que a gente tem que expandir, né, no caso, gerar um ramo para cada valorzinho de idade, né? Então, idade assume os valores maior que 30 e menor ou igual a 30. Então, a gente, né,
A gente vai crescendo a árvore, né? Um ramozinho para cada um. Então, se uma pessoa... E agora a gente vai completando, né? Então, se uma pessoa tem escolaridade de mestrado e a idade dela é maior do que 30, qual vai ser a classe? A gente olha, mestrado com maior que 30, foi alta aqui. Mestrado com maior que 30 foi alta aqui também. Então, a classe vai ser alta, certo? E uma pessoa que tem escolaridade de mestrado e ela tem idade menor ou igual a 30, então vamos ver quem vai ser. Uma pessoa que tem mestrado com idade menor ou igual a 30, ela tem essa daqui tem renda baixa e a outra, mestrado que tem pessoa idade menor ou igual a 30, tem renda baixa, então vai ser a classe baixa, certo? Então duas pessoas que têm mestrado têm renda alta e duas pessoas que têm mestrado têm renda baixa, certo? E a pessoa que tem doutorado a gente vai avaliar agora, né? Isso então a gente olha todas as pessoas com unidades que têm doutorado e qual a classe delas. Nesse caso, é só alta. Então, como é só alta, não diverge, né? Não são diferentes as classes delas. A gente atribui uma folha, né? Uma folha que, no caso, é alta nesse caso. Porque as pessoas que têm escolaridade de doutorado têm alta. E está feita a nossa árvore de decisão, né? Isso está terminada, certo, pessoal? E eu não acho isso difícil, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, certo? E tenham sanado todas as suas dúvidas. E caso vocês ainda tenham alguma dúvida, me procurem. Vocês têm um dia para poder me procurar, certo? Não estarei aqui na UFESA. Vocês podem me procurar para tirar alguma dúvida, ok? Mas eu tentei fazer da maneira mais didática e mais bem explicada possível, ok? Talvez não seja a melhor aula, mas eu fiz o meu melhor. Então, pessoal, é isso, certo? Então, estudem pra caramba. Desejo para vocês uma boa prova, certo? E, no fim, para finalizar, nós temos algumas referências. São as mesmas referências que nós utilizamos na videoaula, né, de redes neurais, né? Então, esses livros são muito bons, certo? O de Data Mining aqui, ele é bem didático, eu gosto pra caramba dele. Tem uma versão em português na biblioteca da UFESA, certo? E também tem a versão em português do livro Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Eu amo esse livro, eu gosto muito dele. Eu sei que ele é meio um pouquinho mais complexo, mas eu gosto dele. Certo, pessoal? Então é isso por hoje. Okay? Abração e bons estudos e boa prova.